Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br, bem-vindos ao 240º Dr. Apple News, toda sexta-feira fazendo um resumão das notícias com a ajuda do Antônio, do Sandro, do Renato, do Gilberto. Obrigado pelas sugestões de pauta que vocês mandam para mim aqui. Vamos lá, as notícias dessa semana são interessantes, tivemos resultados fiscais e alguns rumores interessantes aqui para o sistema que está vindo. A gente começa com as notícias históricas. No dia 29 de abril de 2010, foi um dia que o corajoso Steve Jobs enfrentou uma das tecnologias que naquela época era uma das mais usadas na internet, que era o Flash Player, né? O Flash Player é uma tecnologia que a Adobe criou há um tempo atrás para poder criar animações na internet, né? Foi um boom e uma explosão. Todos os sites tinham que ser feitos em Flash porque tinha animação, as coisas se mexiam e dava uma vida nova para a internet, né? O fato é que depois que o Steve Jobs fez o iPhone, ele percebeu que o Flash ele era uma tecnologia que não se adequava a essa novidade de computadores menores, processadores menores, porque o Flash ele consumia muita energia, consequentemente muita bateria e consequentemente esquentava demais. E ele tomou uma decisão muito ousada de falar que no iPhone não ia rolar o Flash. Ele falou, pessoal, o Flash é uma tecnologia ultrapassada para a tecnologia que nós temos hoje e no iPhone não vai rolar o Flash. O Flash vai morrer porque é ruim, é ultrapassado, é inseguro também, né? Tinha muita gente que usava falhas aí no Flash para poder causar problemas nos equipamentos, e ele lançou essa carta aí. Eu lembro que ele foi massacrado assim sem dó, né, cancelado naquela época. Enfim, foi uma revolução essa declaração do Steve Jobs, e o cara tem que ser muito costa larga, tem que ter muito culhão mesmo para poder enfrentar o status quo, né, como ele sempre fez. Eu lembro de muita gente reclamar, de muita gente falar mal dele. Steve Jobs tá louco, imagina, todo mundo usa e tal, enfim. E a internet teve que realmente se adaptar, porque a tecnologia encolheu, né, e necessitava de uma interface, necessitava de uma linguagem de programação que fosse mais eficiente para aquele tipo de tecnologia que estava chegando, né? E ele acabou com o tempo se provando verdade, né? Se provando certo no posicionamento dele. Mas o que tacaram de pedra nesse cara não foi brincadeira. Eu lembro de muita gente falando comigo a respeito disso nessa época, e eu falava, ele tem razão, o Flash vai acabar, não tem jeito, né? E não adianta, as coisas são assim, né? São passageiras. A gente nunca vai ter certeza de que uma tecnologia vai chegar e vai ficar para sempre. Então ele teve essa coragem aí, como sempre teve, de enfrentar todo mundo com relação ao Flash. Foi uma briga boa, né? Depois nós tivemos no dia 30 de abril de 2010 também, né, lançando o iPad 3G, o iPad com capacidade de internet de celular, né? Ele não faz ligação, não faz ainda ligação, mas você podia colocar um chip, ainda pode, né? Colocar um chip apenas para poder navegar. É óbvio que é muito interessante porque é um equipamento muito mais portátil do que qualquer outro, e você pode se conectar à internet em qualquer lugar. E realmente foi um iPad que vendeu muito e ainda vende para quem necessita andar para lá e para cá com o seu equipamento. Acaba escolhendo o iPad com Wi-Fi e com o celular, né? Com a capacidade, agora a gente está no 5G, mas foi um equipamento realmente que seguindo a linha do iPhone 3G, né, o iPad também acabou pegando carona nessa tecnologia. Aí a gente teve essa semana o resultado fiscal da Apple, né, do primeiro quarto aí de 2024. Na verdade é o segundo quarto do ano fiscal. O ano fiscal começa no ano passado, né, mas referente aos primeiros 4 meses aqui de 2024. E a gente percebe aqui o pessoal falando que o iPhone não estava vendendo tanto e tal, e aumentou comparado com o do ano passado. Essa faixa azul aqui, a gente percebe que ele cresceu um pouquinho. Tudo bem que caiu do quarto anterior, antes do anterior, né, caiu e agora retomou um pouquinho. A gente percebe também que o iPad deu uma pequena queda, os usáveis, né, relógio, etc., praticamente se manteve, aumentou um pouquinho, mas praticamente se manteve igual. Os serviços aumentou e continua numa crescente, né, a Apple tem focado bastante nisso. O iPod não tem mais nada, né, o iPod é zero, acabou lá
lá atrás, e os Macs também se mantiveram com o lançamento ali do Apple Silicon, né? As pessoas não têm trocado a máquina com tanta frequência todo ano, porque percebe que a máquina realmente é muito boa e não há necessidade de trocar pela mais novinha, porque o ganho em termos de performance não é tanto. E a parte de design também se mantém a mesma. Então a Apple acabou deixando uma linha mais flat aí nas vendas de Mac. Qual o resultado financeiro geral, né? Uma receita de 90,8 bilhões comparado com 94,8 bilhões, então teve uma queda de receita de praticamente de 4 bilhões de dólares. Isso aí perto de 90 não representa tanta coisa, mas é um sinal, né? O lucro, né? O lucro de 23,6 bilhões comparado com 24,1 bilhões. Então teve uma queda de receita, mas o lucro não caiu tanto assim. E também a gente tem aí a questão da margem, né? A margem foi de 46,6 comparado com 44,3. Então, apesar de você não ter uma receita tão grande quanto no quarto passado, a margem de lucro foi maior, né? A margem foi de 46 comparado com 46,6 comparado com 44,3. Então normal, isso nada de alerta com relação a isso. Os números são gigantes, né? É absurdo comparar com qualquer. A receita que a Apple tem é comparada com países inteiros, né? Enfim, realmente uma gigante, né? Mas a gente tem esse resultado, o pessoal esperava algo bem pior, né, como sempre, e faz parte do jogo das ações, né, de ficar lançando aí notícias e tal para galera, para o preço da ação cair, a galera vender e depois comprar e tal, né, mas a gente tem um resultado excelente aí com relação ao fiscal, primeiro o quarto fiscal ali, o segundo quarto fiscal de 2024, mas dos primeiros 4 meses de 2024. iOS 17.5 é a próxima atualização que a gente vai ter. Existe um novo recurso com relação ao iPhone. A gente já tem um recurso que é o recurso de Stolen Device Protection, né, de proteção de dispositivo roubado, que quando você ativa o iPhone ele demora aí 1 hora para poder trocar a senha se você estiver fora dos seus locais importantes, como eles chamam, né, os locais que você mais frequenta com o seu iPhone, que ele vai identificando. Eu já falei sobre isso, eu tenho um vídeo especificamente sobre esse recurso, então pode procurar aqui no canal que você encontra. Só que a galera falou, poxa, mas e se eu estiver viajando, por exemplo, o meu equipamento quebrar e eu precisar mandar para arrumar? Eu não vou conseguir desabilitar o buscar iPhone, porque para você mandar o equipamento para consertar, você obrigatoriamente tem que desligar o buscar iPhone para que eles possam zerar o equipamento, etc, né? E aí eu tenho que esperar 1 hora para poder zerar a minha senha, desativar o buscar iPhone, para que daí eles façam um conserto se eu tiver com pressa, né? Então encontraram aí uma sinuca de bico. Então a Apple vai ter que colocar mais um recurso chamado, como é que deixa eu ver se eu acho aqui, acho que é Repair Mode, Repair State, então estado de reparo. Então se você remover o equipamento do buscar iPhone, lá do aplicativo buscar, né, você pode habilitar o estado de reparo. Então ele passa por esse bloqueio de 1 hora e aí você consegue levar o equipamento para arrumar rapidinho e resolver o teu problema caso você esteja numa emergência. Então você vê como que um recurso acaba gerando outros recursos por conta das necessidades das pessoas. Então mais uma solução que a Apple vai trazer aí pra gente, para quem está nessa situação específica, tá? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. O pessoal tem reclamado aí que o iPhone tem tido problemas com alarme. Não sei se você teve esse problema. Se você teve, coloca aqui no canal para a gente ter uma noção se a turma que assiste aqui também teve essa dificuldade. Mas muita gente na internet dizendo que os alarmes do iPhone não estavam funcionando direito. Às vezes não apitava, né? Você não acordava, perdia o horário e tal. Então é um problema mesmo que está acontecendo no aplicativo. A Apple já está ciente e a gente vai ter uma correção disso em breve. Tá? Só aguardar a próxima atualização.
Lembra que na semana passada eu falei que o iPhone, o 16, ele ia ter umas diferenças de tamanho para poder posicionar o telefone, os diferentes modelos de telefone numa faixa específica de mercado? Aqui a gente tem o visual do que seria, né? Então o Pro Max, o Pro, o normal e o Plus, né? Então 6.9, 6.3, 6.1 e 6.7. Então teremos 4 tamanhos de telas diferentes para 4 modelos diferentes, para ser mais um diferencial, mais um posicionamento e a pessoa poder realmente decidir o que vai querer e pagar o preço que eles estão pedindo para cada modelo, né? É uma estratégia interessante porque hoje em dia a gente tem 2 tamanhos para 4 modelos, então fica aquela coisa, poxa, então acho que eu vou pegar o Pro, então quem não tem muita grana, poxa, vou pegar o normal e tal, não tem tanta diferença assim. A Apple está tentando fazer essa diferenciação para que não fique a venda muito forte apenas de um modelo como acontece hoje. iOS 18, a gente tem visto aí alguns rumores a respeito do iOS 18, eu tenho falado com relação à inteligência artificial, inclusive a Apple tem intensificado suas conversas com a OpenAI do ChatGPT, né? O que eu acho que é melhor do que Google e Microsoft. Por favor, Apple, né? Não caia nessa, porque a gente sabe como essas empresas trabalham, né? Se bem que a OpenAI também está meio esquisita com relação a isso, tem uma parceria grande com a Microsoft, enfim, tem que tomar cuidado com relação a essas tecnologias, porque a gente sabe que eles trabalham com os nossos dados. Mas enfim, além dessa questão toda de inteligência artificial que vai estar embutida no sistema operacional, o pessoal tem dito aí, né, que aplicativos vão ter uma mudança grande na sua interface, como os notas, o e-mail, o próprio Safari, que eu vou falar já para vocês, calculadora, né, que eu falei na semana passada. Então a gente vai ter uma mudança provavelmente um pouco mais significativa na interface gráfica do iOS 18, assim como outras funções, por causa, na verdade, né, de outras funções do que a gente vem tendo nesses últimos anos. A Apple fez uma grande mudança há alguns anos atrás e aí se manteve, só foi incluindo alguns recursos, né? Óbvio que ela não vai mudar de ponta cabeça o sistema todo ano, né? Tem muita gente que espera isso, todo ano um sistema completamente novo, aí você tem que aprender tudo de novo, como mexer no equipamento, não é uma decisão inteligente. Mas esse ano provavelmente a gente vai ter algumas mudanças mais profundas, tá? Aqui é só uma curiosidade, né? O pessoal tem feito testes aí e comparações com a IBM. A IBM tem se esforçado bastante com relação à computação quântica, né, um processador quântico que, né, vai absurdamente aumentar a capacidade de processamento dos computadores de forma realmente absurda, mas o pessoal pegou os cálculos que estão sendo feitos como teste em computadores quânticos e colocaram num Commodore 64 e conseguiram fazer os cálculos. É óbvio que demorou mais do que um processador quântico, mas o pessoal achava que não era possível fazer isso num computador tão antigo, né? Um Commodore 64. E eles conseguiram. E a IBM está de cabelo em pé com isso aí, ficou pé da vida com o pessoal que tem feito esses testes, né? Então, mostrando que realmente ainda é possível, a gente tem aumentado aí a potência, mas talvez a complexidade nem tanto, né? Safari 18, lembra que eu falei aí com relação à inteligência artificial? Safari 18 promete aí umas mudanças aí também de interface e um recurso chamado borracha, né? Esse recurso chamado borracha, que vai se utilizar da inteligência artificial, vai fazer com que você tenha a possibilidade de esconder ou apagar, etc., entre aspas, né, algumas partes de sites que você visita aí com frequência. Então, sei lá, propagandas, por exemplo, ou algumas imagens ou partes do texto. Então você vai poder programar aí o site para poder mostrar só o que você quer. É um recurso interessante que a gente tem visto ali, esse Web Erasure, uma busca mais inteligente, com certeza, e a gente vai ver uma mudança um pouco mais grande aí, mais grande não, um pouco maior, né, um pouco mais profunda no nosso navegador do Safari, tanto no iPhone quanto no Mac. Então vamos ver o que a Apple está preparando. O Tim Cook inclusive falou que eles estão utilizando essa ferramenta de inteligência artificial de maneiras muito inusitadas, muito diferentes do que a concorrência tem feito, para poder justamente se destacar nessa área. Então vamos aguardar, a gente espera grandes novidades aí para a WWDC.
E para encerrar, a gente tem aí a notícia de que a Comissão Europeia, depois de ter obrigado a Apple a abrir a App Store do iPhone, já está cobrando agora do iPad também. Não adianta, né? Eu sempre falo isso, quem abaixa muito mostra a bunda, né? Então a Apple acabou acatando essa imposição aí da Comissão Europeia, mudando toda os seus fundamentos, né, do equipamento, de ser um equipamento seguro, com aplicativos controlados e tal, e agora eles estão obrigando a Apple a fazer isso com o iPad, depois vai ser com o Mac, e depois, né, você dá a mão, pede o braço, né? É assim que funciona, por isso que tem que tomar cuidado com aceitar essas exigências. Eu acho que falta um cara, né, com um culhão, né, como o Steve Jobs tinha, de enfrentar essa indústria toda, enfrentar essa politicaiada toda aí, e falar, meu, aqui não vai rolar, né, como fez com o Flash lá no nosso início do Dr. Apple News. Não adianta, esse tipo de gente é raro e cada vez mais raro hoje em dia. Mas vamos ver o que isso vai acontecer, o que vai resultar ali para os equipamentos da Apple, principalmente na União Europeia. A Apple tem conseguido dar uma rebolada para tentar limitar isso ali só na União Europeia, para quem compra e tem Apple ID e está usando na União Europeia, mas enfim, já é um precedente, já é uma brecha, né? É um furinho na piscina ali que vai começar a vazar água, vai aumentar cada vez mais, não tem jeito, né? Um passa boi, passa boiada, né? Assim que fala. Então é isso, pessoal. A gente encerra o nosso Dr. Apple News dessa semana. A gente se vê na semana que vem. Comente a respeito do meu canal, do meu serviço para os teus amigos, para os teus colegas. Convide-os a acessar o drapple.com.br. Lá no site eles encontram os cursos completos para se matricular e também os meus contatos. Caso necessite aí de um suporte técnico, uma aula VIP, alguma consulta, é só entrar em contato que a gente agenda um horário para qualquer equipamento da Apple, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.